Oi, 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 tudo bom com você? Eu gravei uma série onde eu ensinei a fazer uma parca, que é uma peça é um casaco, né? Que é bem interessante, que serve para você usar aí só mesmo para compor o look ou para você se resguardar aí do frio, dependendo do tipo de tecido que você escolher. Essa série eu postei no YouTube, mas eu separei uma parte do vídeo onde eu mostro só os bastidores e essa parte que você vai ver agora. Tem bastante detalhes, então acompanha aí, tá bom? Oi, tudo bom? Estou aqui me preparando para gravar um conteúdo para você e resolvi te mostrar aqui os bastidores. Eu vou fazer um tutorial da parca. Eu ia gravar uma camisa de manga comprida, mas eu, dando uma olhada no Pinterest, me apaixonei pela parca. E eu quero fazer com um tecido que eu já tenho aqui há mais tempo, é uma sarja. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar. Mas a ideia de eu te mostrar os bastidores é mais para você ter uma ideia de como é a preparação e também porque pode ser que as dicas que eu vou te dar aqui te ajude de alguma forma. Eu não faço a peça piloto, que é o certo de se fazer, né? Eu não faço porque para não tomar muito tempo meu, porque eu já conheço o meu corpo, porque as técnicas que eu utilizo dá certo para mim. E aí eu quero te dar essas dicas, então eu vou te mostrar como que eu faço. Se você não sabe, eu moro num apartamento bem pequeno e eu não tenho uma mesa adequada para fazer esse tipo de gravação. A mesa que eu tenho ela é bem estreita, eu já fiz até alguns vídeos com ela, mas agora eu tenho mais uma pessoa dentro de casa, então acaba que tira a minha liberdade de gravar, né? Eu preciso de silêncio e também eu tiro a liberdade da pessoa, né? Então, quando eu vou gravar, me tranco aqui no quarto e eu preparo todo o material aqui. Fico o dia inteiro aqui trancada quando eu quero fazer a gravação. Mas aí eu vou te mostrar agora como que eu faço para me preparar para gravar um conteúdo para você. Então vamos lá, vou te mostrar como que eu faço para gravar. Aqui eu tenho a minha cama que eu utilizo para cortar os tecidos. Já deixei aqui os moldes preparados para te explicar. É uma cama baú, né? Porque apartamento pequeno tem que ser assim. E eu tenho aqui o tripé que eu vou armar daqui a pouquinho para gravar. E do lado aqui eu tenho uma escada, porque o meu guarda-roupa é bem alto, ele quase encosta no teto. E aí eu preciso sempre de utilizar essa escada para pegar as coisas em cima. Aí eu tenho aqui o guarda-roupa, como eu falei, ele pega bem no teto. E aqui do lado eu tenho a minha cômoda. Eu já mostrei essa cômoda algumas vezes porque eu utilizo ela bastante para gravar. Aqui embaixo eu sempre deixo uma sacola para ir juntando papel que eu vou cortando, né, para manter o lugar organizado. Aqui eu tenho a parte onde eu utilizo para passar roupa. Eu faço alguns tutoriais aqui em cima também e esse é o tecido que eu vou utilizar. Eu vou passar ele daqui a pouquinho. É uma sarja. Aqui no vídeo ele tá mostrando bem claro, mas ele é um vermelho bem fechado. Infelizmente a imagem não mostra exatamente como ele é. E ele sai muita tinta. Eu coloquei de molho, coloquei bastante sal para ver se mantém. E não foi caro esse tecido não, acho que até por isso que sai muita tinta, né? Tecido barato às vezes não é muito bom, né? Mas enfim, eu não utilizo tecido caro para gravar porque a gente gasta muito tecido, né? Então tem que comprar os mais baratos mesmo. E aqui do lado eu tenho essa mesinha que ela é agarrada aqui na cômoda, foi meu marido que fez, então ela abre para cá. Já mostrei algumas vezes ela. E eu sempre deixo aqui forrado porque eu faço a gravação aqui dos moldes que eu utilizo em tamanho miniatura. Tá um pouquinho bagunçado assim, mas você não repara não. Esse livro aqui eu estou utilizando para fazer estudo de modelagem. Como eu utilizo os moldes pequenininhos, fica fácil. Aqui tem sempre uma fita presa aqui, agarrada, porque eu colo, né, os papéis, aí tem sempre alguma fita que eu coloco ali do lado. Enfim, aí é esse jeito que eu utilizo para fazer as gravações. Ah, essa cadeira aqui é bem interessante, que meu marido fez. Ela tem uma parte que levanta que cabe coisa aqui dentro. Eu sempre deixo até papel higiênico, que é volumoso, né? E aí
fica guardadinho ali e não toma muito espaço. Então é assim que eu preparo para fazer as gravações dos vídeos. Eu vou te explicar agora o processo que eu fiz para chegar no resultado final da parca. Aqui do lado é o tecido que eu já passei e deixei ele aberto para não amarrotar. Bom, eu disse que inicialmente eu iria fazer a camisa. Então, eu fiz a modelagem da camisa, que é esse papel amarelo aqui. E na modelagem, quando eu estou fazendo, eu faço várias anotações que eu acho importante. Eu deixo anotado aqui, porque isso não vai dar para ver, mas tem várias anotações aqui, inclusive as medidas que eu estou utilizando. Porque a gente que é mulher, você sabe, né? Que às vezes emagrece, engorda, então eu gosto de anotar ali as medidas. E aí, essa modelagem da camisa tinha alguns detalhes que eu precisava de testar. E eu não queria fazer isso no tecido. Então, nesse caso, eu fiz a peça piloto. Porque eram detalhes importantes que tinha na modelagem. Então, aqui é a peça piloto, ó. A partir daqui, eu ainda iria fazer algumas alterações, que eram alterações simples, e aí nesse caso eu já não iria fazer outra peça, já ia alterar no próprio molde mesmo e ia cortar no tecido. Bom, então como depois eu resolvi fazer a parca, a partir daqui eu tive que fazer outra modelagem que tinha outras alterações que não tinha aqui nessa camisa. E aí é onde que eu fiz esse segundo molde aqui que você tá vendo. Esse papel ali, até papel que vem no papel adesivo de papel de parede, papel adesivo de parede, né? Ele é igual aquele papel que vem no papel contact, vem atrás. Então, eu utilizo o papel que eu tenho mesmo e faço o molde. Então, esse molde aqui já é da parca, com algumas alterações. Mesmo assim, depois eu medi no próprio molde, eu não fiz outra peça piloto. Eu medi no próprio molde e vi que eu queria algumas alterações a mais, porque eu tenho problema de costa muito larga. Então, eu queria fazer umas alterações que me deixasse bem confortável mesmo com a peça. E aí, as medições que eu fiz ali ainda não estavam boas, aí eu resolvi alterar mais um pouco. Então, aí eu fiz uma outra modelagem. Aí, nesse caso, eu já fiz já o molde final que eu vou utilizar para fazer a parca. Então, aqui eu fiz a peça piloto. Se fosse uma modelagem que eu já conhecia, que eu já tinha testado em outras situações, eu não iria fazer a peça piloto, eu já ia cortar, fazer um molde já direto no tecido. Mas tinha alguns detalhes aqui que eram importantes, então eu precisava, nesse caso, fazer a peça piloto. Mas se, por exemplo, eu já testei essa daqui, então uma próxima eu não vou fazer a peça piloto mais, eu já corto direto no tecido, porque eu sei que essa modelagem aqui já tá boa no meu corpo. Quando eu fiz a peça piloto da camisa, eu também fiz da manga. E eu não gostei dessa modelagem aqui. Então, achei que ficou muito justo, que não ficou bom. Nem para camisa, muito menos para parca. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer outros testes de manga de outras modelagens para ver se alguma ia ficar melhor. Então, fiz vários testes. Aqui você tá vendo 3 testes, que são essas duas mangas aqui, mais essa que tá aqui no papel estampado. Porém, ainda fiz mais, acho que mais duas mangas de testes. E o que eu vejo nesses testes? Se a medição da cabeça da manga tá muito diferente das cavas, se a largura da manga está boa, se a altura aqui da cabeça da manga tá boa. Então eu vou medindo, vou fazendo a modelagem, vou medindo para ver se ficou bom aquele método. E aí, como os que eu fui fazendo eu não gostei, eu fui testando para ver se eu chegava num que fosse mais próximo do que eu queria. E aí eu cheguei nesse aqui estampado, ó, nesse papel estampado aqui. E aí eu cortei uma manga até nesse tecido que tá aqui, ó, é o mesmo que tá ali, que é um lençol velho que eu tenho. Então eu cortei a manga e cortei a gola. Nesse caso aqui eu cortei uma manga só, não vou fazer duas mangas não, cortei uma manga só
E aí depois eu vou posicionar a blusa da parca nesse tecido aqui, cortar e depois eu vou alinhavar todo o tecido e aí eu vou testar a manga aqui e a gola para ver se vai ficar bom. Para eu não cortar aqui no tecido a manga e a gola e eu precisar de fazer muita alteração depois. Então é dessa forma que eu faço para evitar que eu estrague tecido. Uma coisa que eu não falei é que no teste da manga que tá aqui no fundo, que eu cortei no lençol velho, eu fiz ela curta, não fiz comprida. Depois que eu testar, eu vou fazer o molde dela comprida. E aí eu sempre deixo um pouco mais comprido do que normalmente porque é um tipo de teste também que eu faço. Eu provo, aí se tiver muito comprida, eu corto o excesso. E outra coisa que eu faço aqui na modelagem, para evitar de ter que fazer uma peça piloto, para evitar de ter erros, aqui ó, é frente. Então aqui na lateral da frente eu deixei 2 centímetros de margem de costura e a mesma coisa na parte das costas. E nos ombros também 2 centímetros, só cavas e decotes que eu deixo 1 centímetro. Aqui no meio, que é um recorte, eu deixei 1,5 centímetros, porque eu quero ver se vai ficar bom aqui. Qualquer coisa eu tiro o excesso depois. Um detalhe de bastidor também, que muitas vezes uma peça eu utilizo para várias outras peças. Essa frente aqui dessa blusa eu fiz quando eu fui ensinar a Paty, que tem no canal, eu fiz usando essa frente dessa blusa aqui. Aí depois eu retirei aquela parte da Paty e cortei até embaixo, para poder utilizar a mesma peça para fazer a parte das costas. Inclusive ela tem uma emenda aqui, porque no caso da Paty eu fiz só até aqui, ó. Aí depois eu tive que emendar aqui para baixo para ver como é que ia ficar a peça piloto da camisa. Agora eu vou pegar o tecido, vou posicionar ele, pegar os moldes da blusa da parca e colocar em cima. E para saber se a manga vai dar, como eu não vou cortar ela agora, eu vou pegar um molde teste e coloco em cima para ver se vai dar. Você viu aí que eu posicionei o tecido sem ficar esticando ele, eu fui ajeitando com a mão, alinhando a parte de cima com a de baixo, porque a dobra do tecido está aqui, ou seja, o tecido está dobrado e as orelhas estão aqui nas laterais, então o fio do tecido também está aqui, ó. Eu posicionei os moldes assim, só mesmo para visualizar se vai dar, o tecido vai dar para cortar essa parca. E inclusive essa manga aqui não é a manga que eu vou utilizar, é só mesmo para visualizar. Esse molde aqui, ó, que tá na lateral, ele tá sendo repetido aqui, porque ele é a frente da parca. E eu vou utilizar o mesmo molde para fazer o acabamento interno, então eu repeti ele aqui no final. A gola eu nem posicionei direito porque ela precisa ser cortada na dobra. E aí eu tô vendo que tem espaço aqui, vai dar para cortar. Bom, além desses moldes aqui, ainda tem 2 tiras para cintura e uma que eu vou ver se o tecido der, eu vou fazer um acabamento na frente com um detalhe que depois você vai ver. Então, primeiro eu posiciono aqui para ver se os moldes vão dar para ser cortados nesse tecido. Se não der, eu troco de tecido, eu não vou desperdiçar nenhum molde nem o tecido. Ou eu faço alguma emenda de outro tecido. Aí nesse caso eu teria que comprar um outro tecido para fazer o detalhe. Por isso que eu gosto de visualizar assim primeiro. E aí depois que eu vi que vai dar, eu vou retirar esses moldes e reposicionar o tecido novamente. O certo mesmo é você fazer todos os moldes, visualizar eles num tecido que você já tem em casa ou num lençol, para depois comprar o tecido. Só que eu já tinha esse tecido porque eu comprei com outra finalidade e acabou que eu desisti e aí eu resolvi fazer esse modelo aqui. Esse tecido ele tem um pouquinho de elasticidade, então tem que tomar mais cuidado ainda na hora de posicionar ele um em cima do outro, dobrado, para não ficar esticando e desalinhar o fio. Eu reposicionei o tecido de comprido, ou seja, a dobra está aqui e aqui as orelhas, para te mostrar que existe outras formas de se cortar. Então ele está no sentido do comprimento, assim, aquela hora estava no sentido da largura, né? E aí eu posicionei o molde aqui acompanhando as orelhas e esse molde aqui, ele está sendo repetido aqui, ó, para aquela parte do acabamento que eu falei anteriormente. E na medição anterior eu até esqueci da parte
da pala das costas, eu coloquei ele aqui, mas ele tá até na posição errada. Deixa eu virar um pouquinho mais. Então aqui ele teria que estar na dobra aqui, ó, como essa gola está. E essa gola eu tenho que repetir ela em outro pedaço para cortar, porque ela tem que ser cortado 2 vezes, né? 2 vezes na dobra, ou pode ter uma emenda na parte de baixo da gola, que aí é uma outra forma de você aproveitar o tecido. Fazendo dessa forma aqui, o tecido ele fica muito de comprido aqui na cama, então não dá para eu visualizar direitinho se está bem posicionado, né? Inclusive aqui no final sobrou um pedaço de tecido que está dobrado para cá, que aí dá para fazer os outros acabamentos que precisa. Então agora eu vou tirar novamente os moldes e vou reposicionar o tecido, aí sim, da forma que eu vou cortar. E a forma que eu vou cortar eu acho que é a melhor, que você vai dobrando e posicionando. Como eu já sei que vai dar, aí eu acho que dessa forma eu aproveito melhor o tecido. Eu reposicionei o tecido novamente de uma outra forma ainda e provavelmente vai ser essa que eu vou cortar. Então a dobra do tecido está aqui e as aurelas nas laterais. E o fio do tecido está assim. E aí me sobrou isso aqui de tecido e mais um pedaço acima do molde das costas e da manga. Eu coloquei aqui a pala e a gola, mas eu não vou cortar eles aqui, é só mesmo questão de visualização. Aqui nesse espaço que está sobrando aqui, é repetição desse aqui, ó, que é o acabamento, né? Então eu tenho esses 3 moldes que são os mais compridos. Eu vou cortar esses 3, aí depois eu vou puxar o tecido novamente para cá, encostando a beiradinha dele na parte de cima do molde das costas, porque aí eu não desperdiço esse pedaço de tecido. E como a manga eu não vou fazer agora, então eu vou posicionar essa parte da pala em algum pedaço de tecido que dê para eu dobrar e posicionar no fio, né? E aí eu vou cortar. Aí vou fazer o alinhavo dessas partes. Vou testar a manga que eu cortei de teste no lençol velho e a gola. E aí eu vejo se tá bom. Se estiver bom, eu posiciono da melhor forma aqui para aproveitar o tecido para cortar a manga e os moldes da gola. Eu já copiei aqui ao lado o centro-frente da peça, que é o acabamento interno. Como os 2 moldes são iguais, eu faço dessa forma para não ter que copiar outro molde desse. Mas se você é iniciante, copie 2 para posicionar corretamente no tecido e não correr o risco de cortar errado. Inicialmente, eu disse que eu iria cortar os 3 maiores moldes primeiro, para depois cortar os outros. Mas só depois de posicionar a peça no fio corretamente é que se vê onde pode melhorar. Então nesse caso eu ainda posso melhorar aqui, ó, olha o pedaço que eu iria perder aqui. Então eu vou cortar esses 2 primeiros, vou reposicionar o tecido e aí eu corto esse molde aqui que também é a parte da frente. E nas costas, olha quanto que eu iria perder. Então eu vou puxar depois para as costas aqui o tecido no lugar certo. Vou posicionar o molde no fio para depois cortar. Bom, agora praticamente eu já estou pronta para começar a gravação. Só estou observando aqui na tela que o fio do tecido está muito clarinho, então acho que eu vou acender ele um pouco mais para ficar melhor aqui na tela. E é isso tudo e um pouco mais que acontece antes da montagem de um vídeo. Eu só quis passar isso para você, para que você veja como é que é a montagem, né, de um vídeo e também para de repente você pegar algum raciocínio que eu fiz que possa te ajudar aí na hora que você estiver fazendo a sua peça. Eu já escureci a linha do fio do tecido e agora eu vou começar a gravar. Eu já cortei as 2 primeiras partes ali e agora eu preciso de cortar essa, mas aí eu quero reposicionar o tecido. Para facilitar, eu medi da beiradinha do molde até embaixo, reto, quanto que dá. Peguei esse valor e coloquei da beiradinha do tecido para cá. Aí eu marquei aqui com alfinete, ó, para facilitar, marquei aqui na beirada, no meio e no outro lado do tecido. E aí eu vou puxar a parte de cima do tecido para cá, de jeito que ele fica reto na direção aqui dos alfinetes. Olha o que eu estou fazendo agora. Eu já terminei de cortar as partes
e vou marcar aqui no tecido a margem de costura. Para isso eu peguei aqui um giz, aquele giz de professor, fiz a pontinha dele e vou riscar. Só que esse giz aqui, ele daqui a pouco sai. E aquele outro de alfaiate mesmo, o meu aqui não é muito bom e os que eu tenho de sabonete que também não tá muito bom, não. Eu preferi riscar com esse. E aí eu vou aproveitar para testar uma outra técnica que eu vejo os alfaiates fazendo e eu quero testar nessa parca. Como que é? Eu vou riscar aqui onde é a margem de costura, já até risquei, ó. Virei a margem do papel para trás e risquei. Só que para riscar eu tenho que dar cortes aqui, ó, no papel, porque senão ele não vira para trás, né? Então eu fiz dessa forma aí que facilita. E aí depois de riscado eu vou pegar uma linha com agulha e vou dar uns alinhavos grandões, onde está o risco aqui, ó, em cada parte, né? É um pouquinho trabalhoso, mas depois que eu fizer isso, eu não preciso me preocupar se a margem está marcada ou não. Como eu estou trabalhando aqui com vários tamanhos de margem de costura, então acho que isso vai facilitar para mim. Como eu falei, é trabalhoso, mas eu acho que vale a pena. Eu vou testar ainda, depois que eu fizer isso, aí eu te mostro aqui como que é. Eu já terminei de alinhavar as partes, olha. Então, pelo direito ficou assim e pelo avesso desta forma. Onde eu havia riscado já tá sumindo. Então, essa técnica é boa porque você pode manipular todas as peças e vai estar sempre marcado a margem de costura. Uma coisa que eu gosto de fazer também é dar piques, olha, essa aqui é a pala, então daqui para baixo vai ter a parte das costas. E aí aqui no meio da pala eu dei um pique embaixo e aqui em cima onde vai receber a gola eu também dei um pique. Depois eu dou um pique no meio da gola para encaixar aqui. E onde tem o encontro das peças, então por exemplo na cintura, no ápice do seio, que tem a marcação na modelagem, eu dei uns alinhavos ali, ó. Poderia ser piques também, mas eu preferi fazer o alinhavo. Então, essa técnica eu gostei bastante, demora um pouco, como eu falei, mas você pode manipular tranquilamente as peças que a margem vai estar sempre ali marcada. Eu vou começar a costurar agora, e aqui é a parte das costas, eu vou costurar aqui no centro costas. E aí lembra que eu alinhavei as margens de costura, e isso me facilitou para eu casar a parte de cima com a de baixo. Aí eu fui colocando alfinetes em cima da linha, depois eu coloquei alfinetes mais afastados, para manter o tecido no lugar, alinhado. Aí depois eu vim e retirei os alfinetes que estavam em cima da linha para eu poder costurar aqui agora. E aí eu vou costurar um milímetro um pouquinho para dentro, para eu não pegar no alinhavo, porque por enquanto eu quero manter o alinhavo, porque só depois que eu provar a peça estiver certinho que eu vou retirar o alinhavo. Então, vou costurar agora, pegando um pouquinho para dentro da linha do alinhavo aqui, que tá marcando a margem de costura. Depois de costurar o centro costas, eu alfinetei a pala, começando das cavas, da cava para dentro, para o tecido que sobrar aqui ser a prega. Porém, o tecido que está sobrando aqui está dando 1,5 cm e na modelagem eu deixei 2 centímetros. Então, provavelmente eu entrei um pouquinho aqui na hora de costurar. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar aqui de novo o centro costas, mas eu não vou começar lá de baixo, não. Vou começar mais ou menos aqui, ó, e vou abrindo um pouquinho até dar os meios centímetros. Aí, eu fazendo dessa forma, eu tenho exatamente a largura que eu previ na modelagem, sem sobrar tecido aqui nas cavas, porque se eu fizer a prega e depois for alinhar aqui, pode ser que dê erro. Então, fazendo dessa forma, eu já encaixo aqui as cavas dos dois lados e o que sobrar aqui é prega. A peça já está montada aqui frente e costas e vou costurar as laterais e os ombros, mas eu não vou dar o acabamento nas beiradas por enquanto. Primeiro eu vou fazer o teste da manga e da gola, se ficar bom eu já corto no tecido, faço a montagem delas e depois eu dou o acabamento. Porque se eu precisar ajustar aqui alguma coisa, aí é mais fácil desmanchar a costura reta do que a costura de overlock. Ou então tem que ficar remendando. Então eu prefiro fazer dessa forma. Aí qualquer coisa eu deixo uma beiradinha ali para dar só o acabamento. Depois eu termino de fechar a manga. Eu já cortei as mangas e a gola. Aí um lado tá entretelado e o outro não. Eu não fiz a marcação da margem aqui com alinhavo. Na manga eu fiz com risco mesmo. Aqui nas laterais da peça já está costurada. E existem duas maneiras de você pregar a manga na peça. Uma é com a manga aberta assim. E aqui na lateral tem que estar aberto também.
para encaixar certinho ali. E a outra é como eu gosto de fazer, fechar as laterais da manga, antes disso passar o ponto de franzir aqui na cabeça, aí eu encaixo essa parte aqui e a cabeça da manga no ombro. E aí eu vou alfinetando até antes de subir, antes da manga começar a subir ali, ó, eu alfineto essa parte com essa, antes de subir ali. A mesma coisa eu faço do lado de cá, pegando do outro lado da cava. E aí depois eu vou distribuindo o franzido por igual, de jeito que ele encaixe certinho aqui na manga. Na hora de costurar a gola, esse tecido de cima costuma querer ficar esticando porque ele não está entretelado e o outro está. E também porque o pezinho da máquina costuma querer empurrando o tecido, fazendo ele esticar. Então eu passei um ponto aqui, ó, de costura, de fora a fora, costura normal, só para segurar um pouquinho a tensão do tecido. E aí depois é só virar aqui para dentro, ó. Esse ponto ele tem que ser passado na margem de costura, porque quando eu virar aqui ele não vai aparecer, ó, mas ele vai ajudar a segurar o tecido. Quando a gente faz o alinhavo um pouquinho abaixo da emenda da costura, fica fácil de costurar, porque esse lado daqui é o que não está entretelado, ó. Então eu deixei ele para baixo, em contato com os dentinhos da máquina, porque a parte do pezinho é que faz empurrar o tecido e esticar. E aqui, esse lado aqui é o entretelado, então eu preferi botar a parte que não está entretelada para baixo e costurar nesse lado aqui que está entretelado, aí eu não vou correr o risco de ficar esticando a gola. E aí, com o alinhavo abaixo da costura, eu costuro do lado de cá, do lado de fora da gola, ó, e eu posso ficar tranquila que não vai escapulir tecido do lado de dentro, porque é essa parte aqui que está virada para dentro, para passar a costurinha na beirada. Só que se eu fizer o contrário, como eu falei, na hora que eu costurar, esse tecido aqui vai esticar demais, ó, se eu costurar desse lado. Então eu costuro do outro lado, onde está entretelado. E também fica fácil para puxar o alinhavo. Tô aqui tirando o alinhavo, mas ó, tô com as pernas em cima do travesseiro ali, porque minhas pernas tá muito inchadas. E aí eu tenho que ir costurando e parando para ver se eu consigo fazer, porque minhas pernas incham demais e dói, né? Aí agora tá doendo muito, eu falei, vou sentar um pouquinho aqui para tirar o alinhavo. Já passo a dica para você, enquanto eu tô descansando ali. Quando você vê o vídeo, ele já está editado e muitas vezes você não percebe os erros que a gente comete. Por exemplo, aqui, ó, eu falei para pregar o bolso e já alfinetei ele todinho aqui, e depois que eu percebi que eu tenho que passar uma costura aqui antes para prender a parte interna aqui do bolso, que é essa costura aqui, ó. E às vezes a gente não presta atenção, né? Porque é um processo a costura. E aí, principalmente no meu caso aqui que eu estou ensinando, por exemplo, se eu não estivesse ensinando, eu só levava na máquina, ele passava e pronto. Como eu estou ensinando, o certo que era eu tirar os alfinetes todos, explicar essa parte para depois falar para pregar o bolso. Só que como eu já estou aqui com o bolso todo alfinetado, o que eu vou fazer? Eu vou pregar o bolso, faço essa parte aqui, ó, ela tá solta, ó. Aí eu faço essa parte, prego o bolso e depois eu explico para costurar aqui antes, porque senão dá muito trabalho, né? Mas isso faz parte do processo da costura, errar e consertar. Claro que quanto mais experiente você for, menos você vai errar, né? Mas a costureira erra do mesmo jeito, faz parte do processo da costura errar. Finalmente eu terminei as gravações aqui da parca, a peça bem demorada e eu praticamente finalizei ela, só tá faltando colocar botões, que eu acho que eu vou colocar esse aqui, ó. Eu tenho 2 dele, e eu tenho um pretinho aqui que é bem bonitinho, mas eu só tenho um. Aí eu acho que se eu fosse sair para comprar, eu iria achar um parecido ou igual ele, mas eu não vou sair só para comprar um botão. Aí eu vou te mostrar como que ficou por fora e por dentro, peraí. Aí por fora ficou assim, ó. Tá vendo? Vou colocar esse botão aqui, ó, para combinar um pouquinho com a ponteira que é dourada. E esse botão aqui também ia ficar legal. Aí eu ia colocar aqui no ombro uma tirinha, assim, uma tirinha aqui, ó, opa, uma tirinha assim,
E ia colocar um botãozinho aqui também, mas eu acho que eu não vou mexer com isso não. Tô cansada já. É uma peça muito cheia de detalhes. E aí eu sou muito detalhista também, e não ajuda muito. Vou virar ela pelo avesso para você ver. O avesso ficou assim, ó. Tá vendo? Punho. E lembra que nas costas eu havia feito uma espécie de prega aqui, porque eu estava testando a modelagem, e eu acabei tirando, ó. Ah, uma coisa que também eu não falei no vídeo aqui, aqui também eu rebati uma costura. Eu vou mostrar as costas pelo lado avesso. Aí ficou assim nas costas, ó. Aqui para tirar aquela abertura que estava aqui atrás, eu só descosturei um pedacinho aqui, ó. Aí eu nem cortei não, do jeito que estava aqui eu deixei, eu só achatei a costura. Costurei aqui, ó, deixando o volume do tecido ali mesmo. Aí visualmente tá assim, mas aqui embaixo tem um volume de tecido, ó. Não gostei desse detalhe não, mas foi bom para fazer o teste, né? Gostei muito dessa parca, esse tecido aqui ele é muito gostoso para vestir e ele tem um pouquinho de elasticidade, aí fica mais confortável. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu gravei ele na outra casa que eu morava e então eu terminei ele assim meio estranho porque eu tinha a ideia de continuar a gravação. Acabou que não deu certo, mas eu espero que as informações que eu te passei tenham te ajudado. Se você quiser assistir a série que eu fiz ensinando a parca, tá no YouTube. Eu vou deixar o link do início da série aqui abaixo no Telegram. Então, até a próxima. Tchau!